Boa tarde, turma. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje iremos falar sobre sentido, significado e referência. Antes de começarmos a aula, introduzirmos no conteúdo, gostaria de saber o que vocês entendem sobre significado, sentido e referência. Vale ressaltar que a referência aqui ela não é aquela referência bibliográfica que utilizamos em artigos, monografias e etc, né? Quem quiser dar sua opinião, falar o que compreende sobre cada um desses termos, estarei ouvindo. Ok, então vamos lá. Como eu havia falado, nessa aula iremos estudar os conceitos de sentido, significado e referência da semântica gramatical, tendo como objetivo de indicar como essas noções são materializadas no cotidiano. O sentido é alguma coisa com um conceito associado à expressão em questão, da qual pode-se ter várias paráfrases. O chefe do Estado brasileiro, a pessoa que governa o Brasil. Preste bastante atenção nessa frase, porque a gente vai usar ela como exemplo também na referência. Assumindo-se, pois, que o sentido tem relação direta com o conceito que o termo sobre as expressões linguísticas, podemos acrescentar ainda que o sentido refere-se ao sistema de relações linguísticas que o item lexical contrai com outros itens lexicais, ou que o sentido de uma expressão é o lugar da expressão em um sistema de relações semânticas com outras expressões da língua. Vamos para o exemplo para vocês conseguirem compreender o que vai ser o sentido. O sentido nada mais é que a chave, a palavra mais importante da frase, para dar continuidade no restante da frase. O chefe do Estado brasileiro, a pessoa que governa o Brasil. O que vocês conseguem me dizer que é o sentido aqui? A pessoa que governa o Brasil? Não. O sentido aqui, como eu falei que ele é a chave, ele vai ser encontrado, ele será o chefe. Porque a partir do chefe a gente tem várias referências, vários significados para aquele papel de chefe. Então, ele é a chave, o chefe. Vamos para a referência para vocês conseguirem compreender o restante da frase. A referência é exatamente o objeto alcançado no mundo. Quando você usa a expressão da língua para se referir a esse objeto específico, como a referência lida com as relações entre a língua e o mundo. Ela é, portanto, dependente do enunciado, ou seja, a referência é uma relação entre expressões e aquilo que elas representam em ocasiões particulares. Voltando para a frase, o chefe do Estado brasileiro, a pessoa que governa o Brasil. Podemos usar como referência Estado brasileiro e a pessoa que governa o Brasil. Ambos se referem ao chefe. Ele está dando continuidade ao chefe, está dando uma referência a ele, a uma relação ou expressão que ela representa em ocasiões particulares. Outra observação que a gente também pode ter é que a expressão pode ser usada para se referir a vários objetos, dependendo das circunstâncias que ela é utilizada. Mas, nessa frase, para se achar a referência dessa expressão, temos que levar em consideração as circunstâncias em que a expressão foi proferida. Ou seja, ela vai depender muito da data em que a sentença foi gerada, né? Ela depende do ano, para se referir a qual chefe do Estado brasileiro, né? Qual pessoa que governa o Brasil, se ele é homem, se ele é mulher. Então, isso tudo entra na referência, que ela nada mais é que o atual presidente do Brasil, englobando tudo no geral, é o atual presidente do Brasil. Quem é esse atual presidente do Brasil? O chefe do Estado brasileiro, a pessoa que governa o Brasil, e por aí vai em diante, várias referências. E o significado, existe uma longa tradição na literatura que tende a identificar o problema do significado e o problema da referência. De acordo com essa concepção, o significado de uma palavra pode ser explicado em termos de relação entre a palavra e o objeto a que este se refere.
Essa concepção referencial também é conhecida como extensional, porque trata o significado em termos de objetos chamados extensões a que se refere os itens da língua. O significado, ele não vai ser o significado geral da frase. Ele vai ser o significado no enunciado, na semântica gramatical, ele vai ser o significado somente do sentido, da palavra-chave, do chefe. Então, é o significado do chefe. O que o chefe representa? Talvez um líder, e vários outros exemplos. Eu vou mostrar outros exemplos para vocês conseguirem compreender isso na prática. Talvez tenha ficado bastante confuso a minha explicação, né? Mas a aula está sendo corrida e a gente vai dar continuidade, sim, nesses conteúdos nas próximas aulas. Hoje é meio que estamos introduzindo, adentrando, e nas próximas aulas a gente continua falando que é cada um, mais parte por parte. Então, vamos lá. Um exemplo que eu trouxe para cá para vocês compreenderem, que vai ser muito mais fácil do que o exemplo, primeiro, né, estava precisando de uma televisão. Acabei comprando uma Smart TV na Black Friday. O sentido desse enunciado, dessa sentença, é a televisão. Ela é a chave. A referência ela vai ser a Smart TV. Por quê? Existem vários modelos de televisão. Tem aquelas televisão modelo caixote, mais antigo, né? Então, tem a Smart TV, a mais atual. Então, essa é uma referência, é algo que represente a televisão no mundo, né? E o significado é o que essa televisão representa, o que ela é. Ela é um aparelho eletrônico. Vocês conseguem compreender? Outro exemplo podemos utilizar: quase que um carro da marca HB20 me atropelou. O carro, ele vai ser o sentido da frase, a palavra-chave. A referência vai ser o HB20. Por que o HB20? E por que ele vai ser a referência? Porque ele é o que representa o carro. Há vários tipos de carro, há vários modelos de carro no mundo. E nesse específico, na frase, é o HB20. E o significado do sentido, que ele significa o que é um carro. O carro é um veículo, um meio de transporte. Então, é esse meio que esse significado. Agora, na aula, vocês terão que fazer essa atividade e vocês irão criar 5 frases que contenham sentido, referência e o significado. Após terminarem de analisar as frases, iremos corrigir em conjunto com a turma. Vocês terão 10 minutos. Acredito que, como são 5 frases, acredito que 2 minutos vocês conseguem fazer vocês conseguem fazer uma frase. Pensem, sabe? Elaborem, que aí a gente não precisa ter medo de criar no decorrer da aula. Iremos analisar em conjunto com a turma, iremos determinar o que é o sentido, a referência e o significado na sentença. Então, vamos para... Como já se passaram os 10 minutos, né? Vamos escolher algumas frases pra gente tá corrigindo com a turma, com vocês, e cada um, quem quiser se manifestar e oferecer uma frase, iremos colocar na lousa. Então, vamos lá. Algumas frases elaboradas pela turma são: na casa do João, sempre cozinham arroz barão. Ganhei de presente uma bota country. Minha fruta preferida é kiwi. Meu relógio é um Mi Band 4. Vamos, então, analisar frase por frase para ver como vocês conseguiram compreender o que é cada termo na prática. A primeira frase, né? Na casa do João, sempre cozinham arroz barão. O sentido nessa frase vai ser o arroz. A referência vai ser Barão, porque Barão é uma das marcas do arroz. Tem o arroz Daniela, tem o arroz Cristal, tem o arroz arroz Tio Jorge, né? Carioca. Tem arroz agulhinha, que é um outro tipo de arroz.
tem arroz negro. Então, há vários modelos de arroz, há várias marcas de arroz. Nesse em específico, a referência está dizendo a uma marca, a marca do arroz. E o significado é o significado do que é o arroz. O arroz, ele é um grão de origem asiática, né? Ele também é um grão cereal, depende, tem pessoas que acreditam que é cereal ou um grão. Isso vai da compreensão de cada um. A próxima frase, ganhei de presente uma bota country. O sentido da frase é o bota. A referência é country. Temos vários modelos de bota, né? Tem bota de cano longo, bota de cano curto, tem essa bota country, né? E o significado, que é o significado da bota, é calçado que cobre o pé, né? Vamos para as próximas frases. Minha fruta preferida é kiwi. O sentido da sentença é fruta. A referência é kiwi. Há várias frutas, né, no mundo, né? A maçã, o kiwi, a uva, há tudo. Mas aqui na frase, a referência é o kiwi. É a fruta que ele mais gosta, a fruta preferida dele. E o significado dessa fruta, ela é um alimento natural, rico em nutrientes, tá? Há vários significados, né? E a próxima frase escolhida é: meu relógio é um Mi Band 4. O sentido é um relógio, né? A referência é o Mi Band 4. Ele é um modelo de relógio. Há vários modelos de relógio, né? Então, esse é o modelo de relógio, daqueles relógios mais moderno, digital, né? Que você vê, você marca horário de corrida, pedalada, quantos passos você faz por dia. Então, ele tem várias funções, né? Ele é um produto mais moderno. E o significado do relógio é um aparelho que marca a hora, né? Qual a finalidade do relógio? Marcar a hora. Então, o significado dele é um aparelho que marca a hora. Como atividade para casa, para que a gente consiga perceber que vocês realmente compreenderam o que é cada termo, vou passar para vocês trazerem na próxima aula 10 a 15 frases contendo sentido, referência e significado. Vale lembrar que através das escritas, das elaborações da frase, eu irei conseguir compreender o que vocês, como está a coesão e a coerência de vocês, né? E essa atividade, ela será avaliativa e, como eu disse, ela deverá ser entregue ao professor na próxima aula. A referências, eu utilizei o livro do Manual de Semântica, né, para estar trazendo conteúdo para vocês hoje. E como eu falei, na próxima aula, corrigindo as atividades, eu quero corrigir em conjunto com vocês algumas atividades também, mesmo ela valendo nota, nós vamos conseguir compreender mais o conceito de cada uma dessas coisas na frase. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas vamos com calma que conseguiremos aprender, ok? E por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de todos.